Você diz com lágrimas nos olhos: Deus, me usa. Mas quando ele chega para morar, encontra as portas trancadas. Você quer ser instrumento, mas não permite que ele seja o dono da casa. Quer fluir em dons, mas não abre espaço para que o Espírito Santo limpe as gavetas escondidas da alma. Muitos querem o poder de Deus, mas não o seu governo. Querem ser cheios, mas não querem ser invadidos. Querem ser usados, mas não querem ser moldados. E esse é o grande conflito espiritual da nossa geração. Pessoas que querem o fogo, mas não o altar. Querem milagres, mas não arrependimento. Querem unção, mas não santidade. Existe uma diferença profunda entre ser visitado por Deus e ser habitado por Ele. Visitas são momentâneas, superficiais, baseadas em ocasiões. Mas morada é compromisso, é rotina, é convivência real. E sabe por que Deus ainda não te usa como você sonha? Porque Ele não encontrou espaço seguro para morar dentro de você. Você abriu a porta da sala, mas manteve os quartos trancados. Você expôs os desejos, mas escondeu as mágoas. E Deus não quer um lugar decorado. Ele quer um coração quebrantado. Ele quer acesso total. Muitos dizem: Senhor, eis-me aqui. Mas no fundo estão dizendo: até onde eu permitir. E é por isso que tantos se frustram na jornada espiritual. Porque querem ser usados sem antes serem curados. Querem autoridade sem intimidade. Querem ministério sem altar secreto. Mas o Espírito Santo não se move por performance. Ele se move por rendição. Não adianta levantar as mãos no culto se o coração continua fechado no secreto. Não adianta clamar por unção se ainda há ego no trono. Deus não divide espaço com o orgulho. Não compartilha altar com o pecado e não habita onde ele só é hóspede. Se essa palavra já está te confrontando, curta agora este vídeo e comenta: Senhor, eu te dou acesso total. Isso ativa o algoritmo e mostra que você está respondendo ao chamado. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, porque essa mensagem vai continuar te levando fundo. O grande desejo de Deus nunca foi apenas te usar, foi te habitar. Ele não quer apenas passar por você num culto de domingo. Ele quer morar em você todos os dias da semana. Jesus disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14:23. Ele não prometeu visitas esporádicas, ele prometeu residência. Mas quantas vezes transformamos Deus num visitante ilustre? Limpamos o exterior, organizamos as aparências, mas escondemos o caos interno nos quartos que ele não pode entrar. Isso não é entrega, isso é controle disfarçado de fé. Deus não tem problema com sua bagunça, ele tem problema com sua resistência. Ele não se escandaliza com sua dor, com sua história, com seus traumas. Mas ele se entristece quando você finge que está tudo bem, quando você tenta manter as aparências espirituais enquanto impede a cura profunda. Lembre-se, ele é espírito e habita na verdade. João 4:24. Isso significa que ele só pode morar onde há transparência, onde há verdade, há libertação, onde há rendição, há reconstrução. Mas se você continuar abrindo só a porta da frente, vai continuar vivendo de momentos e não de morada. A unção de Deus não se sustenta em corações que não têm alicerce. É por isso que tantos caem no meio do caminho. Começam bem, são cheios de fogo, mas não sustentam a jornada, porque não permitiram que Deus escavasse o solo, não deixaram ele mexer nos traumas, não permitiram que o Espírito Santo arrancasse as raízes de orgulho, mágoa, rejeição. E sem fundação, tudo desmorona. Deus não quer apenas te levantar, Ele quer te transformar, porque só morada transforma. Visitas emocionam. Morada santifica. Visitas inspiram. Morada disciplina. Você quer ser usado por Deus, mas ainda não deu a Ele a chave da sua alma.
Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está vivendo de momentos com Deus. Manda no WhatsApp, no grupo da célula ou posta nos stories com a frase: Deus quer mais que uma visita, Ele quer morada. É fácil pedir para Deus te usar quando você associa uso a palco, visibilidade e reconhecimento. Mas o uso que Deus promove é diferente do que o mundo entende. Quando Ele escolhe alguém para usar, Ele primeiro escolhe para morrer. Sim, morrer para si mesmo, morrer para o controle, morrer para os planos pessoais. É por isso que tantos querem ser instrumentos, mas poucos aceitam ser moldados no barro da obediência. Você quer que Ele te use? Então esteja pronto para que Ele desmonte o que você é, para reconstruir o que Ele quer que você seja. Porque Deus não unge a performance. Ele unge o coração quebrantado. Ele não se impressiona com o quanto você fala dele. Ele se move pelo quanto você deixa ele falar com você no secreto. Lembre-se do processo de Paulo. Antes de ser usado como apóstolo, Paulo foi humilhado, cegado e conduzido por outros. Deus não o levantou no mesmo dia em que o chamou. Ele o esvaziou primeiro. Ele o silenciou. O mesmo homem que respirava ameaças agora dependia de mãos que ele nunca considerou dignas. Isso é morada. Isso é rendição. Não há como ser usado por Deus de forma profunda sem passar pelo processo de remoção da autossuficiência. Deus não quer usar uma versão de você que ainda está cheia de si. Ele quer usar aquele que perdeu tudo para entender que Ele é tudo. Você não pode viver sob a unção se ainda está alimentando áreas da alma que resistem ao governo do Espírito. A Bíblia diz: o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Tiago 4:5. Isso significa que ele deseja exclusividade. Ele quer todas as chaves. Ele não quer só os domingos. Ele quer as madrugadas, os pensamentos, os planos, os medos. E é nesse nível de entrega que você se torna mais que um usado. Você se torna um carregador da glória. Você não apenas prega, você transmite. Você não apenas canta, você abala atmosferas. Porque Ele mora em você. E onde Ele mora, o céu se manifesta. Deus não unge talento, Ele unge rendição. Comenta aqui agora: Espírito Santo, toma todas as chaves. Vamos encher os comentários com essa declaração de entrega e quebrar o ciclo da superficialidade espiritual. Você já se perguntou por que, mesmo orando tanto, sua vida espiritual parece estagnada? Por que você clama por mais de Deus, mas sente que está travado no mesmo lugar há meses ou até anos? A resposta pode não estar na intensidade da sua oração, mas no quanto você o permite entrar. Deus só transforma onde Ele tem acesso total. Muitos dizem: Senhor, muda minha vida. Mas ao mesmo tempo dizem: não mexe nesse relacionamento, não toca nessa lembrança, não me pede para perdoar isso aqui. E isso paralisa a transformação, porque onde não há acesso, não há cura. Onde há limites, Deus respeita, mesmo sendo todo-poderoso. Ele não força a entrada. Ele bate, e só entra onde é convidado com liberdade. Lembre-se da mulher samaritana. Jesus não chegou dizendo: você precisa me aceitar. Ele pediu água, iniciou conversa. E no meio do diálogo, tocou em sua dor mais profunda. Os relacionamentos destruídos, os homens que passaram por sua vida, o vazio existencial que ela tentava preencher com distrações. E quando ela o permitiu entrar nesse lugar, quando ela reconheceu: Senhor, vejo que és profeta, a transformação começou. Ela foi da vergonha à evangelista em um só encontro. Por quê? Porque ela deixou Deus entrar onde mais doía. A chave da mudança foi a rendição total, não a performance espiritual. E com você será do mesmo jeito. Você quer que Deus te use, então deixe Ele morar também nas áreas que você tem vergonha de mostrar. Deixe Ele entrar no quarto das culpas, das comparações, das mágoas não resolvidas.
Deus não se impressiona com seus versículos decorados se ele ainda não pode tocar na ferida que você finge que esqueceu. Ele não vai manifestar glória num templo onde ainda há altares secretos para o orgulho, a vaidade e a autossuficiência. E sabe o que mais impede a ação de Deus? A crença de que você está quase pronto. Quase pronto ainda é fechado, quase entregue ainda é controle. E Deus não se move em quases. Ele espera a rendição completa. Enquanto você esconder quartos, o céu continua do lado de fora. Se isso está falando com você, fica comigo até o final, porque ainda vamos liberar uma oração poderosa por rendição total. E no próximo bloco, você vai entender o que acontece quando Deus finalmente encontra espaço para morar em alguém. Quando Deus encontra um lugar para morar, Ele não apenas visita com presença, Ele se manifesta com governo. E onde há governo de Deus, há ordem, cura e propósito. Foi isso que aconteceu com Isaías. Ele era profeta, já tinha ministério, já era usado. Mas no capítulo 6, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E quando essa visão o invade, Isaías cai em si. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5. A glória que habita não nos faz sentir poderosos. Nos faz sentir pequenos diante da majestade. Mas é nessa humildade, nesse quebrantamento, que Deus se manifesta com fogo e envia com autoridade. Quando Isaías se rendeu, Deus o purificou. Quando Deus morou em Isaías, Ele o comissionou. É por isso que sua vida pode estar em um ciclo. Altos e baixos espirituais, ânimo seguido de frustração, vislumbres de unção, mas ausência de constância. Porque você ainda está querendo visitações, mas Deus quer residência. E residência muda tudo. Quando o Espírito Santo tem acesso irrestrito, ele começa a tratar pensamentos antes que se tornem ações. Ele confronta intenções antes que se tornem decisões. Ele purifica motivações antes que elas se tornem idolatria disfarçada. Ele não quer apenas te levar para um ministério, ele quer transformar você em um altar vivo, em que cada detalhe da sua vida glorifica a presença que habita em você. Pedro é outro exemplo. Ele era impulsivo, confuso, explosivo, mas após ser completamente rendido ao Espírito, depois do Pentecostes, onde o fogo não apenas desceu, mas ficou, Pedro se transformou. Não era mais o homem que negava, mas o que enfrentava prisões com ousadia. Não era mais o pescador que afundava, mas o apóstolo cuja sombra curava. Isso não vem de uma visita, isso vem de uma morada. Isso é o que acontece quando Deus não apenas te usa por um momento, mas quando Ele transforma você num lugar onde a glória habita constantemente. E essa transformação está disponível para você hoje. Deus não quer te visitar aos domingos. Ele quer transformar você em altar diário. Se você quer isso, essa rendição total, escreve nos comentários agora: Espírito Santo, faz de mim tua morada. Vamos encher essa sessão de declarações que quebram barreiras espirituais. E não sai daqui ainda, porque no próximo bloco vem a oração final. E eu vou orar para que o céu invada cada cômodo da sua alma. Feche os olhos agora, se puder. Respira fundo, porque essa não é só mais uma oração, é um ponto de virada, uma ativação, uma entrega real. Se você quer que o Espírito Santo pare de apenas visitar e comece a morar em você, essa é a hora. Essa é a sua resposta. Diga com o coração: Espírito Santo, eu não quero só sentir tua presença, eu quero ser tua morada. Entra nos lugares da minha alma onde nunca deixei ninguém entrar. Toma as chaves da minha história, os cômodos escondidos, os traumas não curados, os medos que me paralisam. Desconstrói tudo o que fui, para reconstruir tudo o que o Senhor quer que eu seja. Apaga os altares da vaidade, da comparação, da pressa, e levanta em mim um altar de entrega real, diária, completa. Senhor,
Eu oro por essa pessoa que está do outro lado agora. Ela não está aqui por acaso. Ela ouviu até o fim, porque o teu Espírito a chamou. Por isso, eu clamo. Entra, Senhor. Mora, quebra toda resistência. Derrama um peso de glória tão forte que não reste espaço para orgulho, para religiosidade, para autopiedade. Visita os cômodos da alma dessa pessoa com luz, luz que cura, luz que confronta, luz que transforma. Onde há medo, entra com paz. Onde há controle, entra com direção. Onde há pecado escondido, entra com arrependimento verdadeiro. Onde há cansaço, entra com descanso. Que essa casa espiritual agora seja varrida, purificada, selada, para ser morada constante da tua presença. Espírito Santo, ativa dons que estavam enterrados. Reacende chamados que foram abafados por decepções. Destrava línguas que foram amarradas pela vergonha. Que o fluir do céu invada a rotina, as decisões, as palavras, os pensamentos. Que essa pessoa não dependa mais de eventos espirituais para sentir tua presença, mas que carregue a presença onde for. Que ela seja conhecida não por quanto sabe, mas por quanto carrega da tua glória. Porque quando o Senhor mora, o inferno recua. Quando o Senhor mora, o caos se curva. Quando o Senhor mora, a vida muda. E hoje, pela fé, essa casa foi entregue. Essa alma foi selada. Esse altar foi aceso. Se essa oração mexeu com você, deixa seu amém aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que está buscando mais de Deus, mas ainda não entendeu que o primeiro passo é abrir as portas. Se inscreva no canal para não perder a próxima mensagem, porque nos próximos dias vamos falar sobre o que acontece quando o Espírito Santo te entrega uma missão, depois que ele decide morar em você.